perguntas do Luiz Carlos. Luiz Carlos, que mora no Embaré. E ele pergunta ele coloca, muitos textos bíblicos falam que Deus nos escolheu, que muitos são chamados e poucos os escolhidos e etc e tal. Sendo assim, ele pergunta, quem escolhe quem? Deus escolhe a nós ou nós escolhemos a Deus? Tem aquele outro texto também que fala, né, pastor? Não fomos nós que vos escolhemos, e sim vós que escolhestes a nós. Só complementando aqui a pergunta do Luiz Carlos, do Embaré, pastor Natanael Rinaldi. Queremos dizer ao nosso consulente que quando fomos criados, logo no capítulo 1 de Gênesis, nós encontramos uma declaração: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Dificilmente encontramos uma pessoa que consegue atinar com o sentido da palavra nossa imagem. Às vezes, pensamos que se trata, por exemplo, de Deus tem um corpo muito grande, como um gigante, e nós, então, podemos crescer fisicamente até nos tornar parecidos com Ele. Mas a imagem de Deus no homem significa que fomos criados com direitos que os animais não têm. E essa imagem de Deus no homem reflete 3 aspectos da natureza pessoal de Deus, que nós também temos em tamanho limite, vamos assim dizer. Primeiro, o homem é um ser que tem inteligência, capacidade de conhecimento, só que a capacidade de Deus é infinita. Segundo, Deus é um ser de vontade pessoal própria. Quando fomos criados à imagem de Deus, fomos dotados de livre-arbítrio, de vontade própria. Nós temos o direito de escolher. Então, e por fim, temos a capacidade de ter sentimentos, de poder sentir alegria ou tristeza, decorrentemente da maneira como nos portamos diante das ofertas que Deus nos faz. Assim, essa imagem de Deus em nós nos capacita a tomar uma decisão no que concerne a maior dádiva que Deus oferece a nós, seres humanos, a salvação. Isso ocorreu logo que o homem pecou, desobedecendo a Deus, como é do conhecimento geral, e agora Deus, então, propôs para ele uma condição para ele ser uma pessoa felicíssima ou tomar a sua liberdade para agi-la de modo diferente. É o que nós encontramos aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 18 a 20. Então eu vos denuncio hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que, entrando nela, a possais. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, amando ao Senhor teu Deus, e te achegando a Ele. De modo que nós estamos nessa posição de livre vontade para escolher ou a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, e Deus conclui: escolhe a vida amando ao Senhor teu Deus. E isso se repete frequentemente na Bíblia Sagrada. Por exemplo, nós encontramos Deus chamando Josué para segui-lo, ele o fez, e no término então da sua vida, Josué faz uma declaração pública a todo o povo que ele liderava,
E ele então recomendava ao povo, repetindo Josué 24, versículos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Jordão, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a nação toda de Israel foi convidada para deixar os ídolos e servir apenas o Deus verdadeiro. E ele, por sua vez, Josué, já se antecipou e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando passamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar o Senhor Jesus no Sermão do Monte, fazendo uma proposta para nós, no capítulo 7, 13 e 14. Diz ele então, nesses 2 versículos: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Agora está convidando para a salvação ou para a perdição. Se você escolher o caminho largo, você fica com liberdade. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas não esqueça das recompensas dos castigos futuros. Então, são muitos que entram pela porta larga, poucos os que entram pela porta estreita. E isso chegamos até a condição da vida final. Como encontramos no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus está como juiz, ele separa o grupo que estava olhando para ele em dois grupos, um à direita, outro à esquerda, e faz o seu convite. E nós encontramos que o maior número de pessoas resolveu recusar o convite de Jesus. E Jesus o que lhes diz? Recusaram o convite, que lhes foi exposto, e aí as consequências naturalmente se deram. Nós temos no capítulo 23 de Mateus, quando Jesus então anuncia para os que escolheram o caminho largo, que eles estarão ausentes do céu. Capítulo 24, nós lemos aqui no versículo 41, eu te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para amardes ao Senhor vosso Deus. E ele então diz para as pessoas que já o tinham rejeitado, que ele já tinha um destino próprio, porque haviam abandonado a oportunidade de seguir o caminho que Jesus havia concedido a eles. E aí está então essa nossa resposta ao nosso convite, ao nosso consulente. Sendo assim, eu pergunto, quem escolhe quem? Deus nos escolheu a todos. Nós é que recusamos o convite de Deus. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Convida, como temos lido vários textos bíblicos, a pessoa tem a opção: aceitar ou recusar. Agora, as consequências serão fatais, dependendo, então, da escolha
que a pessoa fizer. Muito bem. O Luiz Carlos ainda complementa, pastor Natanael, que no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 21, Jesus orou pedindo a Deus que fôssemos um. Ele quis dizer nessa oração a respeito da unidade de ministérios? Pergunta o Luiz Carlos. E ele pergunta porque percebe que às vezes uma pessoa de determinado ministério não olha com amor a outra pessoa que pertence a outro ministério. Então, é a pergunta aqui, segunda pergunta do Luiz Carlos, do Embaré. Nós queremos repetir então que, na verdade, sempre dizemos e repetimos a pergunta seguinte. Eu quero ler o capítulo 17 de João, onde está escrito o seguinte, porque Jesus deixou aqui escrito para que nós tivéssemos a liberdade de tomar conhecimento e fazer a nossa escolha segundo o nosso desejo, desde que somos criados a sua forma, a sua forma de viver, quer dizer, de escolher. Diz assim, 17 de João e versículo 21. Sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, neste capítulo 17 de João, versículo 21, Jesus está rogando pela unidade dos seus seguidores. A princípio, Jesus teve 12. Infelizmente, nós notamos que um deles, Judas, que comia com Jesus na mesma mesa, ele ficou cativo de um valor X, 30 moedas que as autoridades judaicas ofereceram para que, como discípulo de Jesus, conhecendo os lugares por onde Jesus andava, ele teria conhecimento de algum lugar especial onde poderiam então prender Jesus e em seguida matá-lo. E Judas concordou, e ele fez o preço. E assim Jesus foi preso, denunciado pelo próprio Judas, e com isso, então, ele foi um traidor. Quer dizer, já não se deu o que Jesus queria que todos fossem, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. De modo que eu penso aqui no que ele está expondo, unidade de ministérios. Essa unidade de ministérios, ela é livre, e cada um dos ministérios, penso eu, são dirigidos por pastores que atenderam o convite de Jesus de pregar o evangelho a toda criatura, saíram pregando e formando igrejas, como nós conhecemos, várias igrejas com denominações diferentes, cada uma com a sua particularidade, mas podemos manter união em determinadas ocasiões de festividades, como hoje acabamos de fazer, como também podemos atender convite de igrejas irmãs que não são da nossa denominação específica, Igreja Evangélica da Paz, mas mantemos amizade,
conhecemos pastor, vivemos praticamente unidos. E nesse particular, embora pareça desunião, mas as igrejas evangélicas entre si, fazendo distinção de seitas. Com seitas não queremos acordo de forma nenhuma, porque são heresias e não concordamos com as heresias. Mas irmãos que divergem em situações pequenas, que não implicam na nossa salvação, nós podemos conviver com amizade sem problema nenhum. É o que nós fazemos aqui na cidade de Santos. Muito bem, está aí a resposta para as duas perguntas do Luiz Carlos do Embaré. Outra pergunta que temos aqui, pastor Natanael, eu acho que já começa até errada a pergunta, não sei quem é que formulou. Na parábola, o rico pediu para alguém ir avisar os seus parentes, mas Abraão disse que não poderia. O que quer dizer? Primeiro, eu acho que não é parábola, né? O senhor pode explicar isso daí. Então, repetindo a pergunta, na parábola, o rico é Lucas 16, 19 a 31, se não me engano. O rico pediu para alguém ir avisar os seus parentes, mas Abraão disse que não poderia. O que dizer? Primeiro quero corrigir o nosso consulente, que não se identifica, que na verdade o trecho bíblico não é parábola. E talvez você vai me perguntar a razão por que estou dizendo isso. Ora, Jesus tem mais ou menos umas 40 parábolas nos evangelhos. Agora, o que se distingue nessas 40 parábolas que Jesus nunca referiu-se a pessoas vivas como se fizessem parte da própria parábola. Não é o caso desse relato de Lucas 16, 19 a 30, Lucas 16, 19 a 43, mais ou menos isso. Ele disse no início deste trecho bíblico, havia um homem rico, cujo nome era Lázaro, e na mesma cidade havia um pobre que ia esperar que caíssem as migalhas da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Então aqui está contando o relato, um episódio de um acontecimento. Ocorre que o pobre morreu. E ele teve uma boa recepção, foi conduzido ao seio de Abraão. Pelos anjos. Aliás, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, porque eu não estou aqui lendo a parte bíblica, estou apenas respondendo a pergunta. Foi levado pelos anjos pelo seio de Abraão. E, passado algum tempo, morreu também o rico e foi sepultado. Só que ele não teve o mesmo destino, porque a palavra Hades, no grego, que nós interpretamos como inferno, tem uma particularidade entre a parte que se destina ao paraíso e a parte que se destina ao inferno. Há um grande abismo separando os dois lugares, sendo embora os dois lugares o mesmo, mas com uma separação intransitável. E o rico morrendo foi para o outro lugar oposto, porque a sua vida na terra foi uma vida de egoísta. E ele então, ao acordar no outro mundo, embora tivesse um sepultamento digno para o seu corpo estava inconsciente na sepultura, mas o verdadeiro homem que habitava naquele corpo, com plena consciência, reconheceu Abraão e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, que eu estou aqui neste lugar tenebroso, sofrendo. Manda que Lázaro, que lá era o meu, na terra, era o meu mendigo, que ele molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. E a resposta foi negativa. Lembra-te
que em tua vida gozaste teus bens, Lázaro somente males. Agora Lázaro é consolado, mas tu atormentado. Quando então ele faz este pedido: manda-nos mortos à casa do meu pai, preferivelmente o Lázaro. Mas a resposta foi negativa. Lá na terra tem os pregadores do Evangelho. Se eles quiserem se salvar, podem ouvir a mensagem do Evangelho. Mas ele quis fazer exigência. Não, mas se eu for, eu sou parente, eles vão dar ouvidos. E eu não quero que eles caiam no mesmo lugar que eu estou. Tem Moisés e os profetas que eles ouçam. Foi recusado terminantemente, como diz a própria Bíblia em Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ninguém espere por purgatório, ninguém espere por reencarnação. A nossa decisão quanto ao futuro feliz ou futuro pernicioso de trevas e dores se resolve aqui na terra. Como já acabamos de dizer, entra pelo caminho estreito. Apertado é o caminho que leva à vida e poucos há que o adentram. Largo é o caminho, espaçoso é o lugar que caminha para a perdição. E nós sabemos que o mundo, infelizmente, caminha pelo caminho largo. E depois, então, fica aqui essa resposta ao nosso consulente. Repare que não é parábola, tenha consciência da sua responsabilidade pessoal e aceite a interpretação que nós demos, porque está dentro do padrão bíblico. Apenas pegando uma carona aqui na resposta do pastor Natanael, parábola também não usa nome próprio, né, pastor? Então usa o nome próprio de Lázaro. Segundo Jesus também falou, havia um homem. Se Jesus falou que havia um homem, é porque havia um homem. Então não seria uma história inventada. E terceiro, que mesmo que fosse parábola, não é. É uma mensagem que Jesus passou e temos que admitir, claro, obviamente, que é verdade. Eu quero dizer aos nossos ouvintes que muitos leitores da Bíblia, evangélicos mesmo, admitem que parábola seja um tipo de... usa situações da vida real para ensinar grandes verdades. Essa é a definição da palavra. Agora, não confundir com fábulas. Fábulas são alegações infundadas, sem acontecer. Todos nós tivemos uma infância, aprendemos lá com o narizinho e outras coisas da menina que era perseguida. Aquilo tudo é fábula. E a Bíblia não contém fábula, maiormente nos ensinos de Jesus Cristo. Mas, como disse aqui o nosso irmão, parábola é uma lição espiritual tirada da vida real. Por exemplo, quando Jesus disse sobre julgos, não ter julgos diferentes, ele olhava para a lavoura e via animais com a mesma canga. E ali, então, os animais trabalhavam unidos e faziam o trabalho. Mas com cangas diferentes, eles se machucavam e não faziam o trabalho corretamente. Parábolas que Jesus tirava da ilustração que ele próprio observava.